Rafa, tá sem som. E agora? Agora foi. Ah, bem que eu vi que vocês não me responderam. Perguntei como é que foram suas férias. Falei, nossa, me ignoraram na caruda mesmo. Ai, que saudade de vocês. Bom dia. Foram boas enquanto duraram. É verdade, pouca coisa, né? De férias. Verdade, Ferzinha. As férias foram boas. As minhas, Arcuri, elas foram boas, sabe, cara? Mas eu vou dizer para você, não foram boas para descansar, não, bicho. Foram boas para colocar o trabalho em dia, viu? A parte é boa, essa parte é boa. A parte ruim é que eu não consegui descansar muito, não. Mas, pelo menos eu tô com o trabalho em dia, né? Tomara que vocês tenham descansado. As minhas foram boas, mas queria mais. Eu também, Pedrinho, Santana. Se eu tivesse mais uma semana, eu ia conseguir descansar. Aí sim. Aí ia ficar topeceira. Ia ficar topeceira. Né? Mas nem tudo funciona como a gente planeja. Não é? Bom dia! Bom dia, grande empresário do ramo do acarajé. Muito bem. Vou falar para você quem que é esse empresário aí, tá? Mas eu vou falar no particular, tá, Conte? Seu delinquente juvenil. Ó, vamos lá, Pedrinho Conte, tô morrendo de saudade de você também, viu? Seu magrelo, zagueiro, perna de pau do caramba. Cadê aqui? Bom, as minhas foram boas, é isso aí. Tô gostando de ver, hein, gente? Giovana, tudo bom? Tô vendo as fotinhas aqui. Ninguém vai ligar a câmera, não? Então, beleza! Não quer ligar, não liga. Oi, mano. Tudo bom? Aí, olha lá vocês! Ah, morrendo só, olha que bonitinhos. Ah, oi, Cris. João, olha o Arcuri ali, ó. Santana! Santana, moleque louco! Santana, tô com saudade do seu Netflix, rapaz. Lembra? Aquele Netflix salvava a gente, né? Ô, saudade. Oi, Dani. Tudo certo? Proença, meu amado Proença, ó, santista de coração. Ai, que saudade de você, gente. Bom, vamos trabalhar, né? Falei com todo mundo que apareceu, falei? Falei. Aí, beleza. Mamá, te vi esses dias caminhando aqui na rua de casa, hein? Você mora aqui, né? Pertinho de mim. Ai, cadê? Achei. Vamos lá, pessoal. Já tem 70 pessoas. Ai, ai. Vamos nessa, gente. Cadê o terceirão aqui? Pessoal, ô, gente, eu ia falar... Ah, lembrei. Vocês já têm disponível lá no portal o roteiro de estudos, tá? Eu acabei de passar para vocês lá, acabei de postar lá o roteiro de estudos, beleza? E ele está atualizado até a Revolução de 1930, beleza? Deixa eu tirar uma fotinha. De 1930. Esse roteiro, você tem até... Confere, você tem até o cangaço, não é? Não é isso? Faz sim? É? Até o cangaço. Então tá, ó. Tá vendo, ó? Você já tem disponível lá isso aqui, ó. Tá? Eu acabei de postar. Faltava 5 minutinhos para começar a aula, eu postei. Ó, tem até a Revolução de 30. Beleza? Então você baixa, porque nós não vamos usar isso agora. Tá? Por isso que eu nem me preocupei, porque nós estamos aqui, ó. Turma B está aqui, ó. A turma B está aqui. Nós fizemos isso aqui, ó. Né? Nós falamos na aula passada da revolta da vacina e nós estamos aqui hoje, ó. Certo? Então nós não vamos precisar usar o roteiro novo,
tá? Porque nós vamos usar a partir da semana, nem da semana que vem, da outra semana ainda, provavelmente. Tá? Então, eu postei para vocês com alguma antecedência. Tudo bem? Agora vamos começar. Orientações foram dadas, a sala está lotada. E aí eu vou falar para vocês o seguinte, olha, não existe aquela história que às vezes te contaram lá no Fundamental, de que aquela política do chamado café com leite, né? Não existe aquela história de harmonia, não, de São Paulo e Minas Gerais, tá? Que parece que era indestrutível, inabalável acordo político entre São Paulo e Minas Gerais. Isso é uma lenda, beleza? É uma grande parte da República, durante uma grande parte da República Velha, São Paulo e Minas Gerais tinham um acordo entre os dois estados de sempre apoiar o mesmo candidato à presidência da República, certo? Beleza. Mas em dois momentos, os dois estados divergiram e romperam esses apoios. E o primeiro momento é quando acontece a eleição de 1909. Tá? Na eleição de 1909, dois candidatos polarizaram a disputa. Quem foram eles? Foram eles o Rui Barbosa, que era um candidato importante, historicamente falando, ele já era uma espécie de ícone político brasileiro. O Rui Barbosa, que no começo da República tinha feito lá o tal plano econômico do encilhamento, ele era um intelectual de grande renome no Brasil, e ele foi candidato à presidência. Ele era um professor e ele foi candidato à presidência do Brasil com o apoio de São Paulo, com o apoio do estado de São Paulo. Tá? Agora, Minas Gerais não queria o Rui Barbosa como candidato. Minas Gerais acreditava na força e no prestígio de Hermes da Fonseca, que era um marechal militar muito importante também no Brasil. Ele era sobrinho, inclusive, do ex-presidente Deodoro da Fonseca. Tá? Então, você tem dois candidatos e cada candidato tem o apoio de um estado forte. Isso aí deu uma bugada nos outros estados, entende? Porque os outros estados brasileiros só esperavam para saber quem São Paulo e Minas apoiaria, para eles apoiarem também. Os outros estados eram Maria vai com as outras, entende? Então, como não havia aí um acordo entre São Paulo e Minas, os estados também dividiram. E alguns estados apoiaram o candidato de Minas, outros estados apoiaram o candidato de São Paulo. E essa eleição foi muito polêmica e polarizada e, ao mesmo tempo, disputada. Assim, parece, quando eu falo eleição disputada, parece que foi assim, uma pancada de pessoas, né, que disputaram essa eleição. Na verdade, que participaram dessa eleição. Na verdade, o número de eleitores que foram às urnas era de 290 mil pessoas. Em todo o Brasil, apenas 290 mil eleitores participaram do processo eleitoral, porque você sabe que existiam vários critérios de exclusão do eleitorado. E isso você não pode perder de vista, certo? Quem era considerado eleitor no Brasil nessa época? Quem tinha esse privilégio de votar no Brasil nessa época? Apenas homens maiores de idade e alfabetizados. Então, o número de eleitores era muito baixo nessa época, tá? Deixa eu ver se tem uma perguntinha aqui, peraí. Parece que alguém perguntou um negócio. Não. Bia Trindade, não. Soldados não votavam. Militares de baixa patente não votavam também, tá? Beleza? Muito boa sua pergunta. Beleza? Parabéns. Também membros do clero também não participavam do processo eleitoral. Beleza? Voltando para o nosso chat. Deixa eu achar aqui. Aqui, beleza. Voltando por aqui. Aí, beleza. Se quiser perguntar com o fone também, tá, gente? Pode perguntar. Não precisa esperar eu voltar ao chat. Eu tenho usado isso em Maringá, tá dando certo. Só liga o seu fone. Rafa, que eu respondo na hora. Tá? Mas se você quiser. Se você quiser ficar no chat também, perfeito. Tá? Então tá. Aí o que o Rui Barbosa fez? O cara era muito esperto, sabe? Porque assim, ele sabia que ia perder. Por que ele sabia que ia perder?
Porque Minas Gerais é que decide a eleição, porque Minas Gerais era mais cheia de gente. A riqueza de Minas era demográfica. A riqueza de São Paulo era financeira. Entende? Então, Minas tinha mais gente, e claro que o candidato que Minas apoiasse tinha muita força. Então, o que o Rui Barbosa fez para, por exemplo, assim, usurpar alguns votos que deveriam ser do Hermes da Fonseca? Né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai lançar uma campanha, a chamada campanha civilista, onde ele alega que o cidadão brasileiro não podia votar no militar, porque se votasse no militar, isso seria um retrocesso. Entende, gente? Ah, você vai votar no militar? O Brasil foi governado pelos militares no começo da República e foi uma porcaria. Ele mesmo está fazendo uma crítica dele próprio, porque ele também trabalhou com os militares, né? Quando ele foi fazer o encilhamento, ele trabalhava para o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele era o ministro do Marechal Deodoro, mas tudo bem. Ele fazia críticas dizendo, olha, se você votar no militar, você está cometendo um retrocesso, então não vote no militar, vote no civil. Essa foi a chamada campanha civilista. Campanha civilista lançada pelo Rui Barbosa numa tentativa desesperada de vencer as eleições, sabendo que ele tinha poucas chances, pois quem decidia as eleições era Minas Gerais. Esse fato deixou a eleição mais disputada, mas não foi suficiente para fazer o Rui Barbosa vencer. Quem ganhou? O Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca vence as eleições, pelo fato de Minas Gerais ter mais gente, correto? E aí, ele começa a governar o Brasil. Assim, coloca aí em letras garrafais essa definição. Eu vou definir em poucas palavras o governo do presidente Hermes da Fonseca. O governo do presidente Hermes da Fonseca foi um dos mais violentos da história do Brasil. Tá? Violência, intolerância, intervencionismo, violência, intolerância e intervencionismo, tá? Ele vai usar de uma série de dispositivos que vão fazer do seu governo um dos mais violentos da história da República Velha. Vamos começar, então, pelo intervencionismo, tá? Que eu quero dizer, não é intervencionismo econômico, não, é intervencionismo político mesmo. O que ele fez? Ele iniciou uma vingança. Ele é um governo vingativo. Tá? Por que ele vai? Do que ele vai se vingar, Rafa? Como é que ele vai se vingar se ele venceu as eleições? Ele venceu. Mas ele vai se vingar dos estados brasileiros que apoiaram o candidato oponente. Então, todos os estados brasileiros que haviam apoiado o Rui Barbosa serão atacados pelo presidente Hermes da Fonseca. Ou seja, ele vai tirar dos estados os governadores dos estados que apoiaram o Rui Barbosa nas eleições. Então, se você é um governador da Bahia e apoiou o Rui Barbosa, você vai ser retirado do poder e vai ser colocado no seu lugar o interventor, nomeado pelo presidente da República. Ele chamou isso de política das salvações. Ele deu um nome bonito, heróico, né? Para uma política extremamente intervencionista. Ele vai retirar dos estados os governadores que foram oposição a ele nas eleições. Isso é extremamente sério, tá? Essa medida de intervenção. Outra questão importante que eu saliento aqui para vocês é a violência. Durante o governo do presidente Hermes da Fonseca, tá? Ele vai passar por duas grandes revoltas, ele vai envolver-se em duas grandes revoltas que foram a revolta da Chibata, tá? E a revolta do Contestado. Tá? Duas revoltas, que nós vamos ver na próxima aula, não é agora, provavelmente não vai chegar lá, né? Duas revoltas que fazem dele também um governo, além de intervencionista, um governo violento. E a questão da intolerância
também é muito séria. Por quê? Aí eu vou te dizer, né? Ele é um governo muito intolerante porque em alguns estados houve resistência à sua política salvacionista, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai impor essa vontade mesmo a contragosto da população inteira de um determinado estado, que foi o estado do Ceará. Então, o que acontece lá no Ceará? O Ceará, por exemplo, é um estado, como todos os outros estados, marcados pelo mandonismo. Você sabe o que é esse conceito, né? Mandonismo é um fenômeno brasileiro que se explica no fato de alguns estados serem controlados por grandes famílias. Grandes famílias mandam nesses estados. Não é coronelismo. Mandonismo e coronelismo são coisas diferentes. Coronelismo é o poder do grande fazendeiro sobre as pessoas, do grande latifundiário sobre as pessoas, certo? Mandonismo é o poder, é o controle de estados por grandes famílias. Exemplo. Vou dar exemplos, né? O estado do Maranhão é controlado pela família Sarney, né? A Bahia, ela é controlada pelos Magalhães, tá? Alagoas é controlado pelos Collor de Mello e pelos Calheiros, né? O Ceará, que é o caso em questão que nós vamos estudar, o Ceará é controlado pelos Accioli, família Accioli, e a família Ferreira Gomes, desde o final do século XIX, que essas famílias mandam na política do Ceará. Inclusive, o próprio Ciro Gomes é dessa família. Então, o que acontece? No caso do Ceará, o Ceará apoiou o Rui Barbosa. O Ceará, nas eleições, apoiou o Rui Barbosa. E aí, o presidente Hermes da Fonseca, então, vai retirar do governo do estado o governador do Ceará, que apoiou o Rui Barbosa. E aí, o que acontece? Uma resistência estimulada pela família Accioli vai impedir essa atitude do presidente Hermes da Fonseca no Ceará. E qual foi a grande sacada deles? Eles vão contar com o apoio religioso de um padre chamado Cícero Romão. O padre Cícero conclama o povo pobre do Ceará, que vai partir do sertão do Cariri, em Juazeiro, no Ceará. Eles vão sair do sertão do Cariri e vão partir para Fortaleza, partir em direção à Fortaleza, para retirar do poder o governador colocado lá pelo presidente Hermes da Fonseca. Já havia trocado o governador, eles já haviam trocado o governador do Ceará, e aí o cara, o padre Cícero, vai ser o grande líder religioso que foi contestado pelo presidente, mas que teve o apoio da população cearense nessa resistência que nós chamamos de sedição de Juazeiro. Tá? É a sedição de Juazeiro, liderada pelo padre Cícero Romão, que conclamou a população cearense a resistir ao intervencionismo e agora intolerância do presidente Hermes da Fonseca na sua política das salvações. O único estado que conseguiu manter o seu governador, que conseguiu resistir à política das salvações do Hermes da Fonseca, foi o Ceará, na sedição de Juazeiro. Ou seja, coloca aí, ó, a sedição de Juazeiro foi a resistência cearense, resistência contra a política salvacionista de Rui Barbosa, tá? Resistência contra a política salvacionista de Rui Barbosa. De Rui Barbosa não, de Hermes da Fonseca, me desculpe. Presidente Hermes da Fonseca, perdão. Beleza? Agora a gente vai
para as chamadas revoltas. Eu vou começar essa parte aqui, ó, que é muito importante, mas antes é só para começar mesmo, tá? Essas revoltas, gente, eu quero que você entenda o seguinte, eu coloquei todas elas juntas, apesar delas estarem bastante separadas aqui, ó, revolta de Canudos, por exemplo, no final do século XIX, tá? Começo da República. Revolta da Chibata é de 1910. A revolta do Contestado é de 1912 a 16. E o cangaço é década de 20, certo? Década de 1920. Mas eu coloquei tudo junto para ficar organizado na cabeça de vocês. Toda hora tem que sair, falar de uma revolta, depois voltar para outra revolta. Eu coloquei tudo aí, tá? Coloquei tudo junto. Beleza? Bom, a revolta de Canudos é uma revolta do povo pobre nordestino, tá? É a Guerra de Canudos. É uma revolta do povo pobre nordestino. É a que mais cai nos exercícios, é a que mais cai nas provas de vestibular, né? O que acontece? É preciso que você entenda o seguinte: Canudos é no Nordeste. A região de Canudos fica na região onde hoje é a Bahia, tá? E é preciso que você entenda o seguinte: esse povo está revoltado porque esse povo está sofrendo há 200 anos. Porque, assim, é uma guerra contra a miséria, contra a exploração, contra o sofrimento do povo nordestino, que há muitos anos tem passado por muitas dificuldades em virtude da pobreza, né, do Nordeste brasileiro. Quando começa esse processo todo? Quando começa essa destruição econômica do Nordeste? Porque se você pensar, o Nordeste brasileiro foi a região mais rica do Brasil em um determinado momento da história. Não é? Quando que o Nordeste foi a região mais rica do Brasil? Na época do Brasil colonial, na época da cana-de-açúcar. Quando a cana-de-açúcar entrou em decadência, tá? Quando o Nordeste brasileiro começou a entrar em decadência, isso era século XVII. Tá? Nós estamos no século XIX. Ou seja, nós estamos falando de 200 anos de pobreza, 200 anos de miséria do povo nordestino. Entende? E aí surgem figuras políticas, figuras populares, que vão fazer duras críticas ao sistema político brasileiro, acusando, né, esse sistema político e econômico brasileiro de ser responsável pela miséria do povo nordestino. E quem é esse grande líder popular? É Antônio Mendes Maciel. Antônio Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro. O que o Antônio Conselheiro vai dizer? Ele vai falar o seguinte: olha, a sua situação, o povo nordestino, a situação do povo nordestino é uma situação de miséria, porque o povo nordestino ele nunca teve o governo ao seu lado. Entende? Então, ele vai começar a criticar e vai começar a defender a religião, principalmente o catolicismo. Ele é um cara que vai criticar tudo que ele acha que é responsável pela miséria do povo dele. Então, ele critica o catolicismo, ele critica ele critica o governo, perdão, e defende o catolicismo, e defende o catolicismo, e ele começa a falar o seguinte: olha, nós vamos combater esse governo pela religiosidade. Então, ele começa a falar para as pessoas: olha, vamos construir igreja. Quem conhece o Nordeste, o sertão nordestino, né, sabe que algumas cidades do Nordeste têm 3 ruas e 4 igrejas. Tem cidades assim. Entende? Por quê? Porque a miséria leva o povo ao desespero. E a falta de esperança fortalece o espírito religioso. Então, o povo nordestino, sofrido povo nordestino, recorre à religião e ouve essas pessoas, né, essas lideranças que são uma espécie de liderança, coloca aí, ó, messiânica. Tá? Antônio Conselheiro parece um Messias, parece Cristo para os cristãos, né? Cristo que lá na época do Império Romano começou a fazer lá suas críticas ao Império Romano e à exploração do povo e tal. E o Antônio Conselheiro parece até o Cristo fisicamente. Ele tem um cabelão, ele tem uma barbona, ele anda pelo Nordeste falando coisas que o povo gosta de ouvir e tal. Então ele parece Cristo, ele parece um líder messiânico. Tá? Tanto que esse movimento é chamado movimento messiânico brasileiro.
Tá? E ele faz, então, duras críticas ao governo. Ele faz críticas ao governo, porque o governo é responsável pela sua miséria, e também faz críticas ao governo, porque o governo republicano laicizou o Estado. Isso é muito importante você colocar aí. O governo republicano laicizou o Estado. O Estado passou a ser laico e o catolicismo deixou de ser a religião oficial. Então, ele chamava os republicanos, esses caras são anticristo. Esses caras não gostam de Deus e tal. E ele critica também, além do governo, ele critica a elite rural local pelo fato da elite rural ser responsável pela sua exploração. E ele chama as pessoas para viverem junto dele num povoado que ficava à margem do rio Vaza Barris, né? À margem de um rio lá na Bahia, chamado Vaza Barris, para viver junto dele, onde supostamente a terra seria coletiva. E a produção que dela resultasse seria coletivizada. E ele colocou junto dele 25 mil pessoas. Foram viver junto de Antônio Conselheiro 25 mil pessoas. E o que aconteceu? As pessoas, as lideranças, a elite política e econômica brasileira falam assim, mano, se o exemplo desse cara se propaga pelo Brasil, nós estamos fritos. Os caras não gostam da República e os caras, eles estão invadindo terras e ameaçando a estrutura fundiária brasileira. Então, Antônio Conselheiro pintou o inferno para essas pessoas. Ele pinta o diabo para essas pessoas, né? E ele passa a ser um alvo. E o governo brasileiro vai mandar as tropas militares para destruir o povoado de Canudos. A Guerra de Canudos foi para destruir o povoado que ameaçava a estrutura política e econômica brasileira, na visão da elite rural e do governo. Essa guerra, o exército precisou de várias batalhas, foram 5 batalhas para matar os 25 mil habitantes de Canudos. Ele conseguiu juntar 25 mil pessoas para viver junto dele. Foi uma verdadeira covardia e também escancarou também o quê? A fragilidade do exército brasileiro, né, gente? Pô, os caras armados com pau e pedra na mão e o exército armado com suas armas de guerra. O exército precisou de 5 expedições para vencer Canudos. Entendeu? Foi assim, porra, estão mal pra caramba, hein, velho? Eles estão mortos, hein, exército brasileiro e tal. E aí isso desmoralizou o exército brasileiro. Desmoralizou muito o exército brasileiro naquela época. E aí essa história toda, ela é contada, inclusive, pelo jornalista Euclides da Cunha, que fez a cobertura da Guerra de Canudos. E a cobertura da Guerra de Canudos resultou mais tarde no livro Os Sertões, que você estuda em literatura, que é um livro rico em detalhes, que descreve muito bem a vida do povo nordestino, o sertanejo, antes de tudo, é um forte, como dizia o livro, né? Mostra o sertão nordestino, descreve a geografia do Nordeste, descreve o povo nordestino como um todo. Então, esse livro é um clássico livro, escrito no contexto da Guerra de Canudos, que serve para a gente ter uma ideia muito clara de como era o Nordeste brasileiro na época da revolta de Canudos. Beleza? Essa é a primeira revolta que nós estamos estudando das várias revoltas que marcaram essa República Velha Brasileira. Beleza? Nosso tempo se esgotou e na semana que vem a gente volta na revolta da Chibata. Tudo bem, galera? Um beijo no coração de vocês. Vou ver se tem alguma pergunta. Se não tiver, vocês podem ir para o intervalo. Tá? Tô com saudade. Beijo. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau. Falou, Rafa. Falou! Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau. Beijo Tchau. com vocês. Tchau, tchau, gente. Ana Flávia, ele não defende a monarquia, mas ele critica a república. Ele fazia até menções à monarquia, ao rei Dom Sebastião, né? Mas ser monarquista é preciso conhecer a teoria, é preciso estudar o sistema, regime de governo e tal. E eu acho que ele não tinha essa consciência, essa sabedoria toda, entende? Mas ele era um crítico, sim, da monarquia, da república. Pergunta meio besta. Isso pode ser considerado quase uma ditadura? Isso sobre o governo do Hermes em relação aos estados que foram contra ele? A pergunta não é besta, João, é uma pergunta muito pertinente. E eu posso dizer, sim, sem medo de errar,
que esse tipo de comportamento é um comportamento ditatorial, com certeza, tá? Você está certíssimo. Você está certíssimo. Tchau, Amani. Tchau, Evelyn. Beijo. Tchau, Lê. Beijinho. Tchau, Dila. Tô com saudade, viu? Fica com Deus, amorê.